Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Roberto Almeida, tenho 47 anos e moro perto de uma estrada vicinal entre Pomerode e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Sempre fui cético com essas coisas de OVNI. Achava que era gente inventando história ou drone de rico. Até a noite de 14 de março de 2025. Eu estava voltando de uma entrega tardia de carga. Era quase 1h20 da manhã, a estrada escura, só o farol alto do meu caminhão iluminando o asfalto ruim. Não tinha lua, o céu estava limpo e gelado. Liguei o rádio baixo, só para não dormir. De repente, o rádio começou a fazer um chiado estranho, daqueles que parecem estática misturada com voz distante. Desliguei. 2 minutos depois, o motor do caminhão falhou. Perdeu força, os faróis piscaram e apagaram. Eu estava no meio do nada, sem celular pegando sinal. Desci do caminhão xingando, achando que era problema elétrico. Foi quando vi. No começo parecia uma estrela grande se movendo devagar demais. Depois parou completamente no ar, uns 300 metros à frente, acima do mato. Era silencioso. Um silêncio que doía no ouvido. A coisa era um triângulo escuro, quase não dava para ver as bordas contra o céu, mas tinha 3 luzes brancas fracas nos vértices e uma luz vermelha pulsante no centro, bem devagar, como batimento cardíaco. Fiquei parado, sem conseguir me mexer. Meu corpo inteiro ficou frio. Tentei voltar pro caminhão, mas as pernas pareciam de chumbo. A luz vermelha aumentou o ritmo. De repente, um facho de luz azul esbranquiçada desceu do centro da coisa e bateu no asfalto a uns 50 metros de mim. Não era como um holofote. Era denso, quase sólido. Iluminava o chão como se estivesse queimando o ar. Eu ouvi passos. Não eram passos de gente. Eram molhados, arrastados, como se algo pesado estivesse caminhando na grama molhada ao lado da estrada. 3 sombras pequenas saíram da escuridão e entraram no facho de luz. Não consegui ver detalhes, a luz cegava, mas eram pequenas, talvez 1,20 metros, cabeças grandes e membros finos. Uma delas virou na minha direção. Não vi olhos, mas senti que estava me olhando. Senti um aperto no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com a mão. Comecei a chorar sem querer. Não era medo normal. Era um terror profundo, animal, como se meu corpo soubesse que eu não deveria estar vendo aquilo. A luz azul subiu de repente. As 3 sombras sumiram. O triângulo ficou ali mais uns 10 segundos, depois acelerou numa velocidade impossível. Num piscar de olhos estava a quilômetros de distância, virando uma luzinha e desaparecendo. O caminhão ligou sozinho. Os faróis acenderam. O rádio voltou com uma música sertaneja antiga, distorcida. Olhei o relógio. Eram 3h47 da manhã. Eu tinha perdido mais de 2 horas. Dirigi até em casa tremendo. Quando cheguei, minha mulher acordou e perguntou por que eu estava com sangue no nariz e com os olhos vermelhos. Eu nem tinha percebido. No dia seguinte, tinha uma marca vermelha redonda, do tamanho de uma moeda, na minha nuca. Ainda está aí. Coça às vezes, especialmente quando chove. Não contei para quase ninguém. Só pro meu irmão mais velho. Ele me levou num lugar isolado e me fez prometer que nunca mais voltaria sozinho naquela estrada à noite. Eu prometi. Mas o pior não é a marca. É o que sinto desde aquela noite. Às vezes, às 3 e poucos da manhã, eu acordo com a certeza absoluta de que tem alguém me olhando de fora da janela. Não ouço nada. Não vejo nada. Mas eu sei que está lá. E o mais terrível é que, no fundo, uma parte de mim quer que eles voltem. Porque eu preciso entender o que eles queriam. E tenho medo de já saber. Se você estiver lendo isso e duvidar, eu também duvidava. Agora eu só quero dormir uma noite inteira sem acordar suando frio.
Quem trabalha com manutenção de torres de telecomunicação está acostumado com o isolamento. Meu nome é Renato, tenho 38 anos, sou engenheiro de campo e passo boa parte do meu mês dirigindo por estradas vicinais e rodovias desertas de madrugada. Sou um cara extremamente técnico, lido com física, frequências e lógica o dia todo. Nunca dei atenção a teorias da conspiração ou histórias de ficção científica. Mas, em outubro de 2025, em um trecho deserto da BR-010, entre Goiás e Tocantins, a minha lógica foi completamente despedaçada por algo que não pertencia a este mundo. Eu voltava de um chamado de emergência em uma repetidora por volta das 2:30 da manhã. A estrada era uma fita de asfalto escuro cercada por quilômetros de cerrado de ambos os lados. Não havia um único farol no horizonte além dos meus. O primeiro sinal de que algo estava errado veio do rádio do carro. A música que tocava via Bluetooth simplesmente parou, substituída por um estalido rítmico, como um estalar de dedos metálico. Logo em seguida, os ponteiros do painel do meu utilitário começaram a oscilar loucamente. Antes que eu pudesse encostar no acostamento, o motor simplesmente morreu. Não engasgou, não falhou, toda a eletricidade do veículo evaporou em um milissegundo. Os faróis apagaram, me jogando em uma escuridão absoluta. O carro continuou rodando por inércia até parar completamente no meio da pista. O silêncio do cerrado era opressor. Peguei o celular no bolso para usar a lanterna, mas a tela estava morta, o aparelho parecia um pedaço de plástico inútil. Foi quando notei que o ar dentro do carro ficou absurdamente denso, e um cheiro forte de ozônio, semelhante ao que sentimos após a queda de um raio, invadiu a cabine. Abri a porta do carro, pisando no asfalto frio para tentar entender o que estava acontecendo. O céu daquela região costuma ser coalhado de estrelas, mas quando olhei para cima, percebi que um pedaço imenso do céu havia sumido. Não era uma nuvem. Era uma estrutura massiva, geométrica e perfeitamente angular, estacionada a cerca de 80 metros acima da estrada, flutuando sem emitir um único ruído de motor, hélice ou turbina. A forma era um polígono irregular colossal, cinza grafite, com uma textura fosca que parecia absorver a pouca luz minguante da lua. Era tão grande que cobria toda a extensão da rodovia e parte das árvores nas margens. O movimento, completamente estático. Não balançava com o vento. Parecia fixado no tecido do espaço. As bordas. Não havia soldas, rebites ou janelas. Mas as bordas do objeto pareciam levemente borradas, como se o ar ao redor dele estivesse sofrendo com uma distorção térmica ou gravitacional. Foi nesse momento que o pânico biológico tomou conta de mim. Meu corpo começou a reagir à presença daquela coisa de uma forma que eu nunca experimentei antes. Os pelos dos meus braços e da nuca se eriçaram tanto que doía, indicando uma carga estática violenta no ar. Senti um gosto amargo e nitidamente metálico de cobre na base da língua. Um zumbido subgrave, de baixíssima frequência, começou a vibrar direto nos ossos do meu peito, fazendo meu coração descompassar. De repente, a base daquela estrutura se alterou. O metal fosco pareceu se liquefazer no centro, abrindo um vão circular perfeito de onde não saiu um raio de luz, mas sim um feixe de escuridão ainda mais densa. Era um cone de distorção que desceu verticalmente e engoliu o meu carro. Ao tocar a lataria do carro, aquela escuridão projetada fez um som. Não foi um barulho mecânico, foi um estalo seco e agudo que ressoou dentro da minha própria cabeça, como se alguém tivesse batido duas pedras dentro do meu crânio. Meus olhos arderam e um filete de sangue quente começou a escorrer do meu nariz. Eu tentei gritar, tentei correr para a vegetação, mas minhas pernas pesavam toneladas. Eu me senti completamente exposto, como um inseto preso sob a lâmina de um microscópio de uma inteligência que não possuía qualquer empatia humana. A última coisa de que me lembro foi de ver o contorno do meu carro começar a vibrar e parecer translúcido sob aquele feixe. Eu não ouvi vozes, não vi tripulantes. Mas senti um pensamento nítido e invasivo ecoando na minha mente. Nós sabemos que você está olhando. Pesquei os olhos. O sol estava nascendo no horizonte, tingindo o céu de laranja. Eu estava sentado no banco do motorista do meu carro, com as duas mãos firmes no volante. O motor estava funcionando perfeitamente e o rádio tocava normalmente. Meu relógio de pulso e o painel do carro marcavam 6h14 da manhã. Eu havia perdido quase 4 horas da minha vida em um piscar de olhos.
Minha camisa estava suja de sangue seco que havia saído do meu nariz. Meu corpo inteiro doía, como se eu tivesse trabalhado por dias seguidos sem descanso. Desci do carro cambaleando para limpar o rosto com a água do radiador e percebi o estrago físico. Toda a pintura do teto e do capô do meu utilitário estava fosca, queimada e coberta por uma poeira cinzenta e finíssima, disposta em padrões geométricos perfeitos. Fui ao médico assim que cheguei à cidade mais próxima. Os exames de sangue apontaram uma queda drástica nos meus glóbulos brancos, compatível com uma leve exposição à radiação, mas nenhuma explicação médica foi encontrada para o meu sangramento nasal ou para amnésia temporária. Nunca relatei o caso às autoridades ou à empresa. Sei que seria afastado por motivos psiquiátricos. Troquei de função. Hoje trabalho apenas no laboratório central, em horários comerciais, cercado por paredes de concreto e luzes fluorescentes. Evito olhar para o céu noturno, porque eu sei que aquela imensidão preta não é um vazio calmo. Existem coisas lá em cima que quebram as nossas leis da física por diversão, e que observam as nossas estradas solitárias esperando pelo próximo motorista desavisado. Meu nome é Marcelo, tenho 42 anos e moro no interior de Minas Gerais. Nunca fui de acreditar muito nessas histórias de OVNIs. Sempre achei que existia uma explicação lógica para tudo. Mas o que aconteceu comigo em julho de 2018 mudou completamente minha forma de pensar. Eu trabalhava como representante comercial e passava boa parte da semana viajando por estradas rurais. Naquela noite eu voltava de uma cidade pequena depois de uma reunião que terminou mais tarde do que o esperado. Era por volta de meia-noite. A estrada era de terra, cercada por plantações de milho dos dois lados. Não havia postes de iluminação nem casas próximas. Apenas o som do motor da caminhonete e dos insetos lá fora. Lembro que o céu estava incrivelmente limpo. A lua iluminava tudo com uma luz azulada. Foi então que notei algo estranho. Uma luz branca muito forte apareceu acima do milharal à minha direita. No início achei que fosse um helicóptero. Reduzi a velocidade e observei melhor. Mas aquela luz não piscava. E não fazia absolutamente nenhum som. Ela permanecia parada no ar. Parei a caminhonete no acostamento improvisado e desci para olhar melhor. A luz parecia estar a uns 100 metros de distância e talvez 20 metros acima do chão. Era intensa demais para eu conseguir distinguir seu formato. Fiquei observando por alguns segundos até que algo começou a me incomodar. O silêncio. Os grilos tinham parado. Os sapos tinham parado. Até o vento parecia ter desaparecido. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em pausa. Foi nesse momento que a luz começou a se mover. Não acelerando aos poucos. Ela simplesmente apareceu em outro lugar. Primeiro estava sobre o milharal. No instante seguinte estava acima da estrada. Não houve trajetória. Não houve movimento visível. Ela simplesmente mudou de posição. Meu estômago gelou. Voltei correndo para a caminhonete. Quando segurei a maçaneta, ouvi um zumbido grave. Uma vibração profunda. Não parecia um som vindo pelos ouvidos. Parecia que estava dentro da minha cabeça. Olhei para cima. A luz agora estava exatamente sobre mim. Meu corpo inteiro ficou pesado. As pernas não respondiam direito. Eu tentava entrar no veículo, mas meus movimentos pareciam lentos. A sensação era parecida com aqueles sonhos em que você tenta correr e não consegue. Foi então que percebi algo. Dentro da luz havia sombras. Não consigo explicar de outra forma. Era como observar silhuetas atrás de uma cortina iluminada. 3 formas escuras. Altas. Imóveis. Me observando. Senti um medo que nunca experimentei antes nem depois. Não era o medo de um assalto, nem de um acidente. Era um terror primitivo. Como se alguma parte do meu cérebro estivesse gritando que aquilo não deveria existir. A próxima coisa de que me lembro é estar sentado dentro da caminhonete, com o motor desligado, as mãos tremendo sobre o volante. Olhei para o relógio. E foi aí que percebi algo ainda mais estranho.
Quando saí do carro eram 0h17. Agora eram 2h03. Quase 2 horas tinham desaparecido. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido naquele período. Liguei o motor e fui embora. Não contei a ninguém. Nem para minha esposa. Nem para meus amigos. Passei semanas tentando convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. Mas alguns dias depois encontrei uma coisa que destruiu qualquer explicação racional. Meu celular. Eu havia gravado um vídeo naquela noite. Não lembrava de ter feito isso. O arquivo tinha apenas 27 segundos. A tela estava completamente escura. Mas o áudio estava lá. Primeiro se ouve minha respiração acelerada. Depois aquele zumbido grave. E então minha voz. Uma voz que eu mal reconheço. Eu dizia repetidamente: eles sabem meu nome. Eles sabem meu nome. Eles sabem meu nome. Quando a gravação termina, uma segunda voz pode ser ouvida ao fundo. Muito baixa. Muito distante. Falando alguma coisa que não consigo entender. Mostrei o vídeo para um técnico de áudio meses depois. Ele conseguiu limpar parte do ruído. Segundo ele, havia realmente 2 vozes. A minha. E outra. Mas a segunda era impossível de identificar. Até hoje o arquivo continua salvo em um HD antigo que mantenho guardado. Nunca mais passei por aquela estrada à noite. E nunca mais vi aquela luz. Mas existe uma última coisa que me perturba. Toda vez que assisto ao vídeo, percebo um detalhe que não estava lá antes. Uma sombra. Uma forma escura. Refletida no vidro da caminhonete. Parada atrás de mim. Observando. E eu juro que, a cada ano que passa, ela parece estar um pouco mais perto. Meu nome é Marcelo Ribeiro, tenho 39 anos e trabalho como técnico de manutenção em uma fazenda de soja perto de Rondonópolis, Mato Grosso. Nunca fui de acreditar em história de E. Achava que era loucura ou gente querendo aparecer. Isso mudou para sempre na madrugada de 22 de agosto de 2024. Eu tinha ficado até tarde consertando uma bomba de irrigação no meio do campo. Quando terminei, eram quase 2 horas da manhã. A caminhonete estava a uns 400 metros dali. Enquanto andava pelo carreiro escuro, com só a lanterna do celular, o ar ficou estranho. Silencioso demais. Nem os grilos, nem o vento. De repente, todas as luzes da fazenda ao longe piscaram e apagaram. Foi quando eles apareceram. Primeiro veio uma luz branca forte, baixa, pairando a uns 30 metros de altura. Não fazia barulho. Depois, 3 figuras desceram dentro de um feixe de luz que parecia líquido. Eram altos, talvez 1,80 metros ou mais, magros demais, pele cinzenta clara, quase brilhante. As cabeças eram alongadas, olhos grandes e pretos, sem pupila. Não usavam roupa aparente, mas o corpo parecia coberto por uma espécie de membrana fina. Eu congelei. Tentei correr, mas meu corpo não obedecia. Era como se tivessem desligado meus músculos. Um deles se aproximou. Não andava exatamente, deslizava. Quando chegou perto, senti um zumbido dentro da minha cabeça, como se alguém estivesse falando direto no meu cérebro, mas sem palavras. Era mais uma sensação. Medo. Curiosidade. Pressão. O ser estendeu a mão longa e fina na direção do meu peito. Não me tocou, mas eu senti um frio intenso, como se meu sangue tivesse gelado. Meu coração acelerou tanto que achei que ia desmaiar. Outro ser ficou atrás de mim. Eu conseguia sentir sua presença sem virar. Eles pareciam estar examinando. Não com instrumentos. Com a mente. Lembro de flashes, imagens que não eram minhas, cidades enormes com torres pretas, oceanos vermelhos, estrelas se movendo rápido demais. Depois veio uma dor de cabeça lancinante e eu apaguei. Acordei dentro da caminhonete, no banco do motorista. O sol já estava nascendo. Eram 6h40 da manhã. Eu tinha perdido quase 4 horas. Meu nariz estava sangrando,
Tinha um corte pequeno atrás da orelha esquerda e 3 marcas redondas e vermelhas no peito, como se tivessem feito algum tipo de biopsia. As marcas ainda estão aí. Ficam quentes às vezes. Desde aquela noite, eu mudei. Durmo mal. Acordo entre 2 horas e 3 horas da manhã com a sensação de que tem alguém dentro do quarto me observando. Sonho sempre com os mesmos olhos pretos enormes. E o pior, às vezes, quando estou dirigindo sozinho, eu sinto que eles ainda me acompanham. Vejo reflexos estranhos no retrovisor. Coisas que não deveriam estar lá. Contei só para minha esposa. Ela chorou e quis que eu fosse no hospital. Os médicos não acharam nada. Disseram que era estresse. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. Eles não pareciam maus. Pareciam indiferentes. Como se eu fosse um inseto interessante. Isso é o que mais me assusta. Porque se eles voltarem, eu não acho que vão pedir permissão. Se você está lendo isso e pensa que é mentira, eu também queria que fosse. Meu nome é Marcelo, tenho 42 anos e moro no interior de Minas Gerais. Nunca fui de acreditar muito nessas histórias de OVNIs. Sempre achei que existia uma explicação lógica para tudo. Mas o que aconteceu comigo em julho de 2018 mudou completamente minha forma de pensar. Eu trabalhava como representante comercial e passava boa parte da semana viajando por estradas rurais. Naquela noite eu voltava de uma cidade pequena depois de uma reunião que terminou mais tarde do que o esperado. Era por volta de meia-noite. A estrada era de terra, cercada por plantações de milho dos 2 lados. Não havia postes de iluminação nem casas próximas. Apenas o som do motor da caminhonete e dos insetos lá fora. Lembro que o céu estava incrivelmente limpo. A lua iluminava tudo com uma luz azulada. Foi então que notei algo estranho. Uma luz branca muito forte apareceu acima do milharal à minha direita. No início achei que fosse um helicóptero. Reduzi a velocidade e observei melhor. Mas aquela luz não piscava. E não fazia absolutamente nenhum som. Ela permanecia parada no ar. Parei a caminhonete no acostamento improvisado e desci para olhar melhor. A luz parecia estar a uns 100 metros de distância e talvez 20 metros acima do chão. Era intensa demais para eu conseguir distinguir seu formato. Fiquei observando por alguns segundos até que algo começou a me incomodar. O silêncio. Os grilos tinham parado. Os sapos tinham parado. Até o vento parecia ter desaparecido. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em pausa. Foi nesse momento que a luz começou a se mover. Não acelerando aos poucos. Ela simplesmente apareceu em outro lugar. Primeiro estava sobre o milharal. No instante seguinte estava acima da estrada. Não houve trajetória. Não houve movimento visível. Ela simplesmente mudou de posição. Meu estômago gelou. Voltei correndo para a caminhonete. Quando segurei a maçaneta, ouvi um zumbido grave. Uma vibração profunda. Não parecia um som vindo pelos ouvidos. Parecia que estava dentro da minha cabeça. Olhei para cima. A luz agora estava exatamente sobre mim. Meu corpo inteiro ficou pesado. As pernas não respondiam direito. Eu tentava entrar no veículo, mas meus movimentos pareciam lentos. A sensação era parecida com aqueles sonhos em que você tenta correr e não consegue. Foi então que percebi algo. Dentro da luz havia sombras. Não consigo explicar de outra forma. Era como observar silhuetas atrás de uma cortina iluminada. 3 formas escuras, altas, imóveis, me observando. Senti um medo que nunca experimentei antes nem depois. Não era o medo de um assalto, nem de um acidente. Era um terror primitivo. Como se alguma parte do meu cérebro estivesse gritando que aquilo não deveria existir. A próxima coisa de que me lembro é estar sentado dentro da caminhonete, com o motor desligado, as mãos tremendo sobre o volante. Olhei para o relógio. E foi aí que percebi algo ainda mais estranho.
Quando saí do carro eram 0h17. Agora eram 2h03. Quase 2 horas tinham desaparecido. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido naquele período. Liguei o motor e fui embora. Não contei a ninguém. Nem para minha esposa. Nem para meus amigos. Passei semanas tentando convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. Mas alguns dias depois encontrei uma coisa que destruiu qualquer explicação racional. Meu celular. Eu havia gravado um vídeo naquela noite. Não lembrava de ter feito isso. O arquivo tinha apenas 27 segundos. A tela estava completamente escura. Mas o áudio estava lá. Primeiro se ouve minha respiração acelerada. Depois aquele zumbido grave. E então minha voz. Uma voz que eu mal reconheço. Eu dizia repetidamente: eles sabem meu nome. Eles sabem meu nome. Eles sabem meu nome. Quando a gravação termina, uma segunda voz pode ser ouvida ao fundo. Muito baixa. Muito distante. Falando alguma coisa que não consigo entender. Mostrei o vídeo para um técnico de áudio meses depois. Ele conseguiu limpar parte do ruído. Segundo ele, havia realmente 2 vozes. A minha. E outra. Mas a segunda era impossível de identificar. Até hoje o arquivo continua salvo em um HD antigo que mantenho guardado. Nunca mais passei por aquela estrada à noite. E nunca mais vi aquela luz. Mas existe uma última coisa que me perturba. Toda vez que assisto ao vídeo, percebo um detalhe que não estava lá antes. Uma sombra. Uma forma escura, refletida no vidro da caminhonete, parada atrás de mim, observando. E eu juro que, a cada ano que passa, ela parece estar um pouco mais perto.